Bom, agora que você já entendeu o que é nicho, como fazer uma pesquisa de mercado sobre o nicho e o público-alvo, a gente vai falar sobre o poder do subnicho, né? É o que vai fazer os e-commerce, é o que faz hoje os e-commerce sobreviverem a um subnicho. E eu vou te explicar um pouco melhor aqui o porquê disso. Tá? Na grande maioria, mais de 90, digamos que mais de 90% dos e-commerce pequeno são focados em algum subnicho e não são, sites, com variedades que vendem um pouco de tudo. Então, ou um nicho completo, é muito difícil. Quem vende isso geralmente é um site muito grande, já tá muito já tem muito poder de investimento para isso. Então por que que se investe em subnicho? Primeiro, porque você não precisa de tanto estoque de tantos produtos, então você consegue, manter, poucos produtos vendendo, né, então você não precisa ter um investimento tão alto assim, em estoque, né, por mais que às vezes, mesmo vendendo em dropshipping, mas também o que acontece também, eh, você quando você fazer uma publicidade, uma divulgação, você vai acabar divulgando poucos produtos, porque se for divulgar a loja inteira, acaba ficando uma publicidade muito cara, então tem que ter um poder muito grande de investimento. Então, para quem está começando, é muito importante, né, o subnicho. Vou dar um exemplo aqui, se você tem, você trabalha com um subnicho, né, de um certo produto, quando você for fazer a divulgação, vai fazer a divulgação somente em cima dele, né. Se você tem agora, 10, 15, 20 categorias diferentes do seu site, você vai focar, a sua publicidade para todas elas, então você vai precisar de muito dinheiro para isso, né, então você vai focar em uma ou 2 ali, né. Então por isso que para os e-commerce, né, principalmente para quem está começando, não precisa ter de tudo vendendo no seu site. Tendo um produto específico de um subnicho, né, já vai ajudar bastante. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você entender melhor. Esse site aqui, ele vende uniformes e calçados profissionais. Para que tipo de profissional? Profissionais da saúde, né, e é uma loja pequena, tem 50.000 seguidores, não é tão pequena assim, mas, não é uma gigante, né, mas ela vive hoje somente vendendo uniformes e calçados, né, pra área da saúde. Então eu te faço uma pergunta, quantas lojas de calçados você conhece? Dá uma volta na su no passa na rua principal da sua cidade aí e vê quantas lojas de sapato você vai aparecer, vai ter ali. Vai ter várias, né, aposto que sim. Agora você pergunta Agora você passa de novo e dá uma olhada quantas lojas profissionais existem somente de calçados profissionais, mais voltados para enfermagem nesse caso aqui, e gastronomia, que são aqueles sapatos mais, normalmente brancos, né, então, esse site é mais voltado para esse tipo de calçados. Agora olha quantas lojas você vai encontrar desse aqui, provavelmente você não vai encontrar. Isso então, só que no mundo virtual, ele é um pouco diferente do físico. O físico tem que ter um pouco de tudo ali na loja, porque, né, você atende vários tipos de cliente. Agora aqui no virtual, nas lojas online, você precisa direcionar sua propaganda para um público específico, né. Então aqui acaba sendo muito fácil fazer o tráfego pago dessa loja aqui, porque, acaba, sendo direcionada mais para profissionais da área de enfermagem, profissionais da área da gastronomia, então acaba sendo uma publicidade bem assertiva, bem e com isso você acaba tendo mais retorno, o gasto com publicidade acaba sendo menor, porque você não está divulgando para todo mundo, não é, por exemplo, a Van vende para todo mundo, então só que eles têm um dinheiro, uma verba gigantesca aí para gastar de publicidade, então eles têm que divulgar em TV, em rádio, internet, divulgam em tudo quanto é lugar, porque eles divulgam para todo mundo. Agora aqui, já é uma publicidade bem assertiva, né, já vai direto ao ponto. Eu vou mostrar aqui no Google, vou compartilhar minha tela. Vamos botar pesquisar aqui no Google uniforme hospitalar. Aqui vai aparecer vários, claro, é do shopping, né, mas se vamos procurar os sites aqui no orgânico, olha qual é o primeiro site que aparece, Mameluco. Então o que que acontece? A venda desse site aqui é muito grande, porque é o primeiro, né, é o primeiro, site que aparece
para esse tipo de palavra-chave, né. Depois aparece outras aqui, outros uniformes também, ou são outras lojas, né, que acabam vendendo também o mesmo tipo de roupa, mas são poucas também, ó, tem uma, 2 aqui para baixo, aí aqui já começa, eh, Mercado Livre, né, que já é jeans, aqui é uma fábrica, não é uma loja, né, então são poucas lojas. Então, vamos exemplificar um pouco melhor aqui, ó, se botar aqui, calçado, é sapato, vamos botar calçado branco, hospitalar. Ó, quem aparece primeiro aqui também? Mameluco. Então eles acabam sendo referência nesse subnicho, né, então, acaba sendo muito mais fácil ele se destacar do que se ele tivesse vendendo todo tipo de sapato. Se ele botar vendendo sapato aqui, vamos botar aqui, ó, sapato, olha como é mais difícil, você se destacar, né, aparece um monte de vai aparecer um monte de loja, e lojas gigantes, ó, Democrata, daí aparece Piccadilly, que é uma loja gigante. Então fica muito mais a publicidade acaba ficando muito mais cara, né, e fica muito mais difícil você concorrer com essas gigantes. Então se você especifica qual o seu produto, você vai concorrer com lojas pequenas, né, então acaba sendo muito mais fácil você se destacar, né. Por exemplo, você que se destacou no orgânico, tanto calçados como uniformes, ela é a primeira que aparece no Google, então com certeza ela é a mais clicada também, né, e provavelmente é a que mais vende, né, então por isso que é importante subnichar o seu negócio. E olha ele na frente de quem que ele aparece, ó. Quando você subnicha, olha o que que acontece, ele está em primeiro, olha que vem depois, Shopee. Conseguiu ficar na frente da Shopee, e olha que a Shopee é muito gigante. Aí Mercado Livre, aqui embaixo, ó, está na frente da Netshoes. A Amazon aqui nem aparece. Ah, aqui embaixo aparece a Amazon, mas tem outras lojas aí que gigantes também que nem aparece. Por quê? Porque ela subnichou, né, e conseguiu se destacar no nicho que ela se propôs, vender. Então vamos voltar aqui para o meu slide. Então qual é o subnicho dela? Primeiro ela está no nicho de moda, depois ela subnichou para calçados, então ela vende só calçados, só que ela subnichou um pouco mais, calçados para profissionais da saúde. Essa botei profissional de saúde, mas também serve para gastronomia, como a gente viu no Instagram delas ali, mas é porque, né, é o mesmo estilo. Então aqui é um exemplo de um produto bem subnichado, uma loja bem subnichada, né, e que deu muito sucesso. Então, eh ela acabou sendo referência, né, desse produto que ela vende. Tem um outro exemplo aqui, que é de camisetas geeks. Então já é um Instagram bem grande, já tem 500.000 seguidores, mas por que que ela conseguiu crescer tanto assim? Porque ela subnichou também, dentro de modas, ela vende camisetas, só que ela não vende todo tipo de camiseta, ela vende somente camisetas geek, então ela tem o público dela, né, então quando ela faz uma publicidade, uma divulgação, ou até mesmo conteúdos orgânicos do YouTube, o blog, ela direciona para esse público, né, e esse público acaba se tornando mais fiel, né, comprando somente, dessa loja. Aqui ainda tem um pouco mais até se encontra um pouco mais de lojas também, mas, vamos fazer uma pesquisa também lá no Google para fazer um exercício aqui, ó. Que são os produtos do shopping. Aqui, tem uma loja que está até na frente dela. Essa aqui é aquela que a gente estava vendo ali agora, né, Piticas. Então não está na primeira posição, mas está na segunda, então os 3 primeiros normalmente são os mais clicados. O primeiro é disparado melhor, né, mas o segundo e terceiro também é bastante clicado. E por que ela aparece aqui entre os 3? Porque ela subnichou muito bem. Estava vendendo só camisetas, vamos testar aqui só camisetas, vamos ver o que aparece. Olha, camiseta aparece de tudo. Aparece a Dudalina, que é uma empresa muito gigante, então difícil concorrer com ela. Essa Chico Rei também estava lá e está aqui. Esse aqui está muito bem posicionado.
mas aqui daí aparece todo tipo de camiseta, então fica bem difícil se destacar aqui dentro, porque tem várias lojas que vendem camisetas. Agora, camisetas geek são poucas lojas que vendem, né, são essas 3. Aqui a gente, acha mais algumas lojas, mas o número de até esse é um subnicho que é bem concorrido até, tá. Daria até para subnichar um pouco mais nisso aqui. Mas, é um exemplo de um subnicho também que que tem bastante demanda. Então, mas só para dar um exemplo aqui, pode ver que o Mercado Livre aqui nem aparece, ó. Todas essas lojas que vendem camisetas geeks são subnichadas, acabam ficando até na frente do próprio Mercado Livre nas buscas, né. Então o poder do subnicho aí é muito importante para você que está começando. Então, por isso a importância de subnichar o seu site, porque ele acaba te dando a facilidade de ser o melhor do seu nicho, né. Então, como eu falei ali, concorrer em lojas que vendem camiseta é um público muito gigante, existem lojas muito grandes vendendo, então é difícil concorrer. Mas se você subnicha, vende camisetas, somente camisetas geek, né, que é um exemplo, você acaba diminuindo muito a sua concorrência. Um outro exemplo também de camiseta, camisetas, personalizadas, então com a estampa que o cliente solicitar, né, então já é mais um subnicho também com muito menos concorrentes, então são poucas pessoas que acabam fazendo isso, né. E o primeiro exemplo lá, que eu acho que é o melhor, ele subnichou de moda de calçados para profissionais, então ele vende basicamente calçados brancos, né, então a loja deles, trabalha vendendo calçados brancos, né, então, isso é muito diferente das lojas físicas, como eu falei. A loja física tem que ter um pouco de tudo, né. A loja virtual não, ela tem que ter menos produtos com mais profundidade de estoque, porque também a escala é muito maior, então você precisa ter, mais estoque para poder vender. Ou no caso de dropshipping, né, precisa ter um fornecedor com um bom estoque de produtos. Você acaba direcionando sua verba de marketing todo para um tipo de produto ou um subnicho, você acaba vendendo mais. Também os marketplaces também acabam ajudando bastante, né, em vender esses tipos de produtos subnichados. Então faça um exercício aí agora, né, você que já tem um nicho, tente encontrar um subnicho para você, tá. E você que já sabe o produto que quer vender, tente criar algum diferencial, né, para tentar ser o melhor do seu nicho, né. Como falei, quanto mais subnichar, mais a chance de você ser o melhor do seu nicho.